Nosso convidado de hoje, especialíssimo, como eu gosto de falar, auxílio luxuoso de hoje, vem do filósofo e professor e escritor Mário Sérgio Cortella. Professor, é um prazer ter o senhor aqui. Numa das suas entrevistas, o senhor falou sobre a importância da paciência nesse período de quarentena. Então, para Sim. usar o amaciar, como é que a gente amacia a inquietude nossa de cada dia e como está a sua quarentena, né? 66 dias hoje que eu estou em isolamento e distanciamento. Uma das coisas que me tranquiliza até esse instante é que eu não tenho nenhuma dificuldade incontornável. Nesse sentido, eu estou mais favorecido, até as coisas são mais macias. Eu não tenho nenhuma dificuldade no momento em relação a essa circunstância, exceto, claro, a interrupção de formas de trabalho, a interrupção de contatos afetivos mais diretos, mas isso é algo que a gente sabe, que é episódico, que é momentâneo, embora não se tenha clareza do tempo, que terá de durabilidade dentro desse túnel. No entanto, ser macio é diferente de ser mole. Maciez é diferente de moleza, e exatamente essa condição faz com que a gente entenda a paciência como um requisito que a gente tem de ter em relação a esse tempo. Aliás, paciência não é lerdeza, ser lerdo é sinal de dificuldade. Ser paciente é saber maturar, observar, saber, entre outras coisas, que a natureza, mestre, nos ensina isso. A agricultura é a arte da paciência. Nós nos afastamos muito do mundo natural e perdemos um pouco dessa paciência que o próprio tempo da natureza nos oferece, a tal ponto que agora, quando a natureza vem em direção a nós de forma avassaladora, malévola, danosa, nós assustamos e acabamos imaginando que, como? Nós estávamos no controle de tudo e, de repente, como é que algo invisível nos capturou? Esse susto, ele é extremamente educativo e a gente está aprendendo pelo lado ruim. Há de ser educativo, porque o mundo realmente virou de ponta cabeça com a chegada do coronavírus. Mas nós, por aqui, ainda temos que lidar com a absoluta falta de planejamento no combate à doença, com informações desencontradas sobre a importância do isolamento, com o desrespeito à ciência que resulta na sugestão galhofeira de uma escolha entre a cloroquina e a tubaína, com a macabra desconstrução do desrespeito ao próximo, do bom senso, das boas práticas e um número crescente de mortes pela Covid-19. Bom, como é que a gente mantém a mente aberta, a coluna ereta, porque o coração não está tranquilo, para planejar os próximos passos? A gente está passando por uma situação inimaginável, né? Mesmo quando a gente recorre a crises anteriores para tentar achar soluções, essa situação é de uma incerteza enorme. É incerteza de tudo, a gente não sabe nada. A gente não sabe o desenvolvimento desse vírus, a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe se vai acabar. E eu queria te perguntar, como é que a gente lida com esses sentimentos todos que essa incerteza nos causa? A incerteza ela é uma parte da nossa possibilidade no dia a dia. Por exemplo, essa pandemia, ela não era desejada, mas ela não era inesperada. Já há vários tempos que se anunciava a possibilidade de alguns modos nossos de ação humana em relação a outras formas de vida, de existência no planeta, que poderiam ter um efeito rebote em relação a nós. Sem nos culpabilizar exclusivamente por essa circunstância, ainda assim, a incerteza ela será pouco a pouco dirimida, retirada, quando nós tivermos um espírito colaborativo de uma ciência global que se coloque a serviço dessa proteção da vida. Uma das coisas que nós temos hoje é a necessidade de não misturar incerteza com confusão. Por exemplo, a ciência tem muitas incertezas, mas ela se prepara para não ser confusa. Nós temos no Brasil ainda muita confusão, que são muito superiores às confusões do que a própria incerteza. A incerteza faz parte do nosso modo de existir. A confusão já resulta, em grande medida, por más escolhas humanas, quando nós entortamos as rotas e as pessoas que têm responsabilidade, por exemplo, sobre outras pessoas, fazem caminhos que são confrontantes e não divergentes. Você pode ter caminhos divergentes, o que não pode é ter um caminho confrontante que produz exatamente uma ebulição magnífica, no mau sentido, que perturba. Aí sim,
a incerteza, né, Mônica, virando confusão, fica difícil, né, de seguir uma rota que não seja catastrófica. Infelizmente é um cenário que a gente tem essa outra desgraça que se abateu sobre o Brasil, que é o governo federal não dando trégua para a gente poder concentrar. A gente precisaria estar muito focado nisso, usando todas as ferramentas que a ciência nos dá e que o autoconhecimento pode nos trazer para a gente poder sair dessa de uma forma menos dolorosa. Uma incerteza também que eu percebo muito grande nesse período é o tempo. A gente, quando criança, o tempo ele passa devagar, aquela viagem que a gente sabe que vai fazer no verão e que demora para chegar, o Natal, que a gente espera o ano inteiro por ele. E aí, na fase adulta, a gente acaba por não ter tempo para nada. Na pandemia, o tempo vira um pandemônio. E o que eu queria lhe perguntar, professor, é, na quarentena, como a quarentena pode afetar a nossa noção de tempo? Ela afeta bastante, né, Gabi? O que é necessário para romper esse mal-estar em relação à confusão temporal é a criação de uma rotina. Uma rotina não é uma monotonia. Monótono é aquilo que, sendo repetitivo, nos deixa entediadas e entediados. Mas a criação de uma rotina, isto é, não só ter o que fazer, mas organizar o que tem de ser feito num tempo estruturado, permite que a tua noção de tempo ela fique mais capturada. Não é estranho que nós, humanos e humanas, marquemos o tempo. Quantas vezes você viu em literatura, em filmes, em narrativas, que até quem está isolado num lugar, numa cela ou numa ilha como um náufrago, vai marcando o tempo na parede, na pedra, de modo a não perder-se, né, nessa ausência de noção. Por isso, a construção de uma rotina, isto é, a disciplina da ação no dia, impede que você termine o dia achando que perdeu o tempo. Uma das coisas mais importantes, e eu digo isso com uma certa frequência, é que a disciplina é a organização da liberdade. Quando eu sou disciplinado ou disciplinado, eu organizo as coisas de modo a que me sobre tempo para aquilo que não é uma tarefa obrigatória. Por isso, a noção de um tempo que se perde, ela estará mais evidente se nós não tivermos a organização do nosso próprio tempo. Por isso, claro, a rotina, insisto, ela não é a obrigatoriedade das práticas, mas é a distribuição das práticas que têm de ser feitas e as que são de lazer no tempo, de maneira que, como eu lembrava, a gente não acabe o dia imaginando que perdeu o dia, né? E porque isso é muito pior, né, até do que perder a noção de tempo, é achar que perdeu tempo. E eu queria só complementar também, e eu acho que é uma outra grande incerteza de todos nós, é não saber quanto tempo que ainda vai durar toda essa situação. Então, como lidar com essa expectativa, né, dessa falta de tempo, com essa grande incerteza, que eu acho que é uma das incertezas que mais assola a todos nós. Esperar, né, tudo isso passar. Por quanto tempo mais a gente vai ter que esperar, administrar essa espera? Uma das coisas que crianças, de maneira geral, vão sendo pouco a pouco formadas é saberem esperar. A ansiedade, ela não contribui de modo algum para que a gente consiga ter alguma harmonia interior. Não é a minha área, eu não sei lidar diretamente com isso como algo que é uma orientação, mas olhando no campo da filosofia, uma certa paciência, né, histórica em relação aos momentos nos leva, entre outras coisas, a reduzir a ansiedade. Nós vivemos hoje uma agonia muito forte. Nós vivemos uma angústia muito grande, Gabi, por não sabermos de fato quanto tempo permanecerá nessa mesma situação. No entanto, todas as vezes que eu estou numa situação de angústia, a única alternativa para romper é alguma ação. O único remédio para a angústia é a ação. Quando eu fico imobilizado, quando fico estática ou estático, esperando as coisas acontecerem, isso dá mais desespero. Mas quando eu me pergunto, e você também, ora, face a isso, o que é que eu posso fazer? Se isso que eu acabei de dizer for uma pergunta e não uma lamentação, a gente acha uma rota. Se eu disser o que eu posso fazer,
vou sofrer mais ainda. Mas se eu disser o que é que eu posso fazer e achar algo que nesse tempo de fato se possa fazer em relação a diminuir o sofrimento, aumentar a solidariedade, ter caminhos que nos retirem apenas do desespero individualmente com outras pessoas, aí sim, esse tempo de espera se tornará menos agoniante, né, do que a gente vive agora. E não pensar no tempo. Porque se a gente ficar pensando no tempo, o tempo nunca vai chegar. Agora eu queria aproveitar, professor, e te perguntar uma coisa, porque nessa época dessa tragédia, enfim, que estamos todo mundo nesse estado emocional aí delicado, tem se falado muito sobre resiliência, sobre o poder de redenção, sobre a transformação através da pandemia. E na Bahia a gente fala que é o que não mata engorda. Mas aí eu li uma entrevista sua e eu fiquei curiosa porque eu senti um certo ceticismo na sua fala em relação a essa questão da transformação através da pandemia. Então a minha pergunta na verdade eu queria te ouvir mais sobre isso. O que você pensa de fato? Há uma possibilidade de transformação através da pandemia ou é só um desejo que a gente quer que aconteça? Está no campo do desejo, do teu, do meu, de várias pessoas, que a gente seja capaz de sair desta melhor e não desta para melhor, né? Isto é, sairmos melhores dessa situação. Afinal de contas, entender-se-ia que um ser inteligente, né, seja quem for, é capaz de aprender com aquilo que gera ferida, machucado, transtorno, dificuldade. Mas nós somos um ser mais do que resiliente, nós somos muito resistentes a algumas mudanças. Eu acho que uma parcela das pessoas, Pete, será capaz, sim, de alterar o modo de conduta, a relação que tem com o consumo, a lógica em relação à propriedade e à convivência. Mas uma parcela grande, isso que eu dizia na entrevista que você menciona, né, não terá ali a sua redenção. Eu não sou pessimista em relação a isso, insisto muito na expressão. Eu não tenho uma visão catastrofista da humanidade que virá, né, nessa pós-pandemia, mas também não tenho uma visão triunfalista, né, na qual eu imagine que agora sim, imbuídos num espírito, né, que nos colocou em risco no conjunto humano, nós vamos sair melhores. Não necessariamente. É só lembrarmos que no século XX, quando do término da Segunda Guerra, né, nenhum e nenhuma de nós está aqui agora no programa houvera nascido ainda. Eu nasci em 1954, 9 anos após, né, o término da Segunda Guerra, portanto, posteriormente, 50 milhões de pessoas morreram naquele tipo de confronto. Se imaginou que se aprenderia a recusar regimes autoritários, a forma como a prática da brutalidade veio à tona, políticas públicas de exclusão, de assassinato, de genocídio. Nós não deixamos isso em 1945. Isso não significa, repito, que eu tenho uma descrença, né? Mas eu não tenho toda a efusividade. Eu acho que, voltando ao termo que você usou, está mais no campo do nosso desejo. Só haverá esse novo modo de ser humano se nós juntarmos nossas condições de inteligência e de afetos para fazer que assim seja. Mas nós somos um ser, como eu dizia, resistente a algumas dessas coisas. Mesmo o tranco que agora estamos tomando, nem sempre ele é suficiente. Haja vista o número de pessoas que no cotidiano, agora no Brasil, né, não só no nível da gestão das coisas, mas também entre a população, desqualifica um pouco a gravidade da situação. É claro, eu, Cortella, como disse antes, estou menos desconfortável. O nível de interferência negativa na minha vida, ele é muito reduzido perto da vida de outras pessoas, né? E especialmente aquelas que têm que lutar já no dia a dia para sobreviver e, portanto, não tem, né, uma sobra de vida que permite um tempo até de interrupção. Mas ainda assim, se nós já estivéssemos, desde agora, capazes de cumprir isolamento e distanciamento na quase totalidade das pessoas que podem fazê-lo, que alguns não podem, mas dos que podem fazê-lo, eu até te diria, Pete, bom, dessa vez aprendemos, mas não tem sido assim. E se assim não vem sendo,
Quem é que imagina que quando isso romper, o perigo que aí será? Né? Eu não acho que a gente terá toda essa, como eu lembrava, efusividade e conversão, né? Que agora sim a humanidade entendeu. Nós somos um pouco mais tolos do que isso.